Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade, assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. E continua o texto aqui do Zohar. Isso significa que existiam 4 acampamentos na comunidade de Israel. A gente tem aqui, a gente fez, já colocou a aula lá, espero que vocês tenham visto, sobre a organização das tribos de Israel. Então, a gente tem aqui as organizações das tribos de Israel, cada uma acampando dentro de um lado aqui do nosso templo, né? E entre esse lado, cada um ocupava uma direção cardeal, ou seja, norte, sul, leste, né? E também aqui oeste. Então, era assim que as tribos se organizavam em volta do Mishkan. Mishkan era o templo móvel, que é diferente do Beit Hamikdash, que foi o templo construído pelo rei Davi, não pelo rei Davi, mas por Salomão, né? O rei Davi deixou tudo que era necessário para construir esse templo. E aí a gente continua isso aqui, né? Isso significa que os 4 campos da comunidade de Israel, que compreende as 12 tribos, formando 12 confins, isso é, eles entendem isso tudo de acordo com um padrão celestial, veja. Então, por isso que no nosso curso a gente não montou segundo o padrão terreno, mas segundo o padrão celestial. Então, a gente viu que cada tribo é um mês do ano, e que essas tribos estavam organizadas em volta de quem? Do templo sagrado, que era dentro do planeta Terra. É lógico que quando a gente fala o planeta Terra, dentro do nosso planeta, existem locais especiais, onde o Eterno ele configurou onde a divindade desceria com mais intensidade, ou seria, dentro do mundo existe a descrição dessas forças, né? Então, por exemplo, a cidade de Jerusalém é onde está o templo sagrado, né? O Beit Hamikdash. Lá era um ponto especial, é um ponto especial, mas também depende da espiritualidade que está se vivendo ali. Enquanto as pessoas continuarem fazendo marcas no corpo de Adão, ou seja, dividindo os seres humanos em grupos, subgrupos, raças, religiões, e não entenderem que tudo está na mão do Eterno, só haverá separação, porque se a gente não enxerga que o Eterno está atrás da história de cada ser humano, então a gente já entrou dentro de uma questão de idolatria, porque a gente entende, não, isso é um acidente, é a pessoa que desenhou isso, aquilo. Mas, na verdade, não. A história foi desenhada
É lógico que a questão é bilateral, né? Ou seja, ela tem a participação do divino, mas tem a minha participação conforme eu vou reagir com todos os aspectos que vão acontecer na minha vida. O tipo de atitude que eu tomo em relação a cada questão que vai acontecer é o que vai me levar para o ponto depois, dentro de toda essa configuração que a Torá nos mostra. Então, com isso, diz aqui que é segundo o padrão celestial, né? Disto diz a Escritura, para onde sobem as tribos. Então, veja, a questão aqui ela não é descrita dentro somente do nosso plano terrestre. Mas tudo que está sendo falado ali pelos cabalistas, eles estão olhando os planetas, os tempos, a divindade está participando da confecção da Torá. Isso está escrito aqui, para onde sobem as tribos, está escrito aqui no Salmo 122,4. Isto é, as 12 tribos, os 12 confins abaixo, né? A tribo de Yud-Re. Tá vendo? Aí aqui existe um segredo. Aqui eu tenho a primeira parte do tetragrama e é dividido aqui para os nossos sábios, justamente para que a gente tenha uma atenção para essa primeira parte do tetragrama. Então, e aí diz o seguinte, como testemunho de Israel. Isso já vai ser o Salmo 122,4. Tanto mais quanto Yud-Re Vav-Re é verdadeira testemunha de Israel. Vamos dar uma olhada aqui no Salmo 122,4. Aqui diz uma canção de subida de Davi, né? Então, nossos pés pararam dentro das tuas portas, Birushalayim, né? Birushalayim. Então, veja, aqui é a primeira parte, e aqui diz que Jerusalém é uma cidade unida e edificada. Deixa eu só consertar o texto aqui. Quando a gente não conserta, pode ser que hajam falhas no texto em hebraico. Então, muito bem. Dentro dessa construção, não é? A gente tem aqui, já no 4 aqui, para onde as tribos fariam peregrinação, as tribos do Senhor, como foi ordenada a Israel, para louvar o nome do Senhor. Então, vamos aqui. Tanto mais quanto Yud-Re é verdadeiramente a testemunha de Israel, vimos isso em seus nomes, como o Ruven, né? O Rubenita, o Shimeon, o Simeonita e assim por diante. Com certeza é tanto mais do que uma árvore celestial sagrada, traçada, seus limites entre eles conforme estabelecido em outro lugar. E encontramos que a Escritura diz, e a semelhança de seus rostos era como o rosto de um homem e o rosto de um leão. Isso é lá no Ezequiel 1 ao 10, né? E à direita dos 4. Ou seja, a conclusão aqui é sobre esses 4 acampamentos, esses tempos apontados, e que esses tempos eram necessários e que eles já foram pré-estabelecidos e também já foram muito bem, já foi estabelecido, né, sobre uma questão ainda mais profunda. Então, diz aqui, ó, a imagem de um homem foi combinada em todos eles. O rosto, todos eles tinham a imagem de um homem. O rosto voltado para os 4 pontos cardeais, cada um com a sua semelhança. Então, mas o rosto combinado com a semelhança do homem. Mihael, que estava à direita. Então, vamos lá. Mihael, ele estava à direita da onde? Ele estava à direita do acampamento. Gabriel estava à esquerda. Uriel estava à frente e Rafael atrás. Então, toda essa é a descrição da árvore sefirótica. Então, cada um desses arcanjos ocupava uma parte do acampamento, todos eles estavam imbuídos, né, de estar ali distribuído na entrada, na parte de trás, nas laterais, daquilo que nós conhecemos como Beit Hamikdash, que, na verdade, está falando de toda uma questão
espiritual descrita dentro da Torá. E diz que a Shekhinah pairava sobre todos eles, ou seja, tinha todos esses anjos, todas essas forças, mas sobre eles estava a Shekhinah no centro. Esse modelo foi seguido até aqui, ou seja, 2 de cada lado, de cada lado. Só um momento. Então, veja, então, em vez de que a tenda da congregação, o acampamento do levita viajou, e outros 2 seguiram. O primeiro, a bandeira do acampamento dos filhos de Judá, números 10, 14, corresponde ao acampamento de Uriel. Então, agora eu sei que esse acampamento dos filhos da tribo de Judá, eles vão pertencer a Uriel. Vamos organizar aqui, ó, onde está Judá. Ó, aqui pertence a qual anjo? A Uriel. Então, vamos botar aqui, ó. Dentro desse acampamento aqui, que está ligado a qual meses? Ao mês de Tamuz, Ave e também ao mês de Elu. Então, aqui corresponde a Uriel. Esse acampamento aqui, que pertence a Uriel, ele é já um ponto, não é? É um ponto bem explicado aqui para a gente. Vamos ver qual é o próximo acampamento, né? Então, veja, Uriel já foi resolvido. O acampamento de Ruben, ele corresponde à companhia de Mihael. Veja, então, essa próxima triada de meses, ele já vai estar ligado a outra parte do acampamento, que é aqui a Mihael. Veja, o Mihael está ligado a que parte? Está ligado à parte aqui do mês de Nissan e a Tevet, né? Então, agora a gente já tem aonde está cada um dos anjos. Olha, aqui Uriel, Mihael, e agora vamos ver os próximos anjos. Ou, na verdade, arcanjos, né? Esses são arcanjos. Muito bem. Então, aqui agora, a gente tem, né, essa formação desses 2 arcanjos, e que está ligado também ao livro de Ezequiel. O outro estava na direção sul, né? Então, o outro anjo estava na direção sul. Então, veja aqui. Essa direção sul. O outro no leste, simbólico do sudeste do altar. Depois, no acampamento de Dan, ao norte, correspondente ao acampamento de Gabriel. Então, na tribo de Dan, quem toma conta lá desse sistema espiritual é Dan. Dan está onde? Dan está aqui, né? Aqui embaixo, e aqui eu tenho o Gabriel. Depois, o acampamento de Efraim ao leste corresponde ao acampamento de Rafael. Tá vendo? Então, agora eu tenho o acampamento de Rafael, que está a oeste aqui, ó. Com isso, eu tenho a organização de todas as tribos ligada a cada um desse sistema. Veja, Gabriel, Mihael, e agora eu tenho aqui o Rafael. Cada um correspondendo a 3 meses do ano, né? A gente viu que cada uma dessas tribos estão ligadas a 3 meses do ano, e que quer dizer, então, que o próprio anjo ou arcanjo ele tem uma responsabilidade em primeira linha ali com aquele acampamento, né? E não
com outros acampamentos, mas também a gente entende que cada uma dessas ações elas estão ligadas à construção da árvore ali dessa árvore sefirótica, né? E que isso está a um nível, não só um nível terrestre, mas um nível astronômico, se nós podemos colocar uma linguagem aqui mais exata. O acampamento de Efraim, né? Isto é simbólico, né? No noroeste do altar, todos estavam ligados e unificados. Veja, isto tudo é simbólico. E do noroeste do altar, o todo, todos eles estavam ligados e unificados no nome divino. Ou seja, a gente tem Yud-Re, Yud-Re, Vav-Re, e que dentro do nome divino tudo estava unificado, existia essa ligação, que é tanto o ponto de partida quanto a consumação de toda a existência. Ó, é o ponto de partida quanto a consumação de toda a existência. Assim, a Torá, né, é o símbolo do Oriente, o ponto de partida do raio que dirige-se para o sul. O rei, aqui, né, o rei, aquele rei que tem lá em cima, o rei é simbólico da tribo do sul e do norte. Assim, o de rei, né, é o suporte do sul e do norte. Então, a gente vem aqui no nosso acampamento, ó, e o de rei, ele está aqui no sul e está aqui no norte. Então, quer dizer, o Yud está aqui, e o Rê está aqui. Esse primeiro Yud, Rê, Vav, Rê está aqui, ó, dentro dessa configuração. Se nós viermos aqui para a árvore, ó, ele está aqui e aqui, tá vendo? Yud e Rê. Porque Gabriel está nessa esfera. Muito bem. E que a gente sabe que mesmo que um arcanjo esteja aqui, ele está ligado com outro arcanjo. Eles são graus diferentes que representam a divindade em si. E aí, o que acontece? Dentro disso, o suporte do sul e do norte é o Vav, né? Que é a letra Vav, do nome do Eterno, e o centro significa filho do sexo masculino. Daí o ditado: aquele que enfia sua cama entre a murta e o sul dará à luz a filho do sexo masculino. Esse aqui é uma alegoria, tá? Isso é Cântico dos Cânticos 2,6. Então, o último rei ele vai denotar o oeste. O sul está assim conectado com o leste, que constitui os pontos de partida do sol. Por isso, aprendemos que é do lado do Pai ao qual o resto de misericórdia superior está ligado, e do lado da mãe, da qual depende Gevurá, a força. Assim, os cantos do altar são circuncidados pelo sacerdote quando ele asperge o sangue, começando pelo sudeste, pois a força do sul reside no leste, e o ponto de partida do sol, seguindo o nordeste, já que o sul, por sua vez, dá sua luz ao norte, sendo a entidade incluída no sul, como a mão esquerda, esta circunda a direita e segue. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de metáforas sobre o desembarcar da divindade para o nosso mundo. Né? Então, o pai é o Adão, que é Rohimá, e a mãe ela é aqui Biná, que está do lado de Gevurá. Ainda que Biná não seja Gevurá, é ela que rege a Gevurá, porque de dentro dela saem todas as histórias de reencarnação. Por exemplo, o Abraham não foi o Abraham porque ele nasceu num dia num local e decidiu que ia ser o Abraham, e aí teve toda aquela história, etc. Não. Ele era o Abraham porque ele já tinha uma missão de consertar a alma de Adão. Né? Então, o Abraham vem com essa missão. E aí a Sara também foi a mesma coisa. Só que aí, dentro do conceito da Kabbalah, Abraham é a alma e Sara é o corpo. Vocês estão compreendendo? Então, quer dizer, essa metáfora de se desenhar essa nova reencarnação, porque agora ela vai passar por um processo que é todo dela, a sua história é única. Ou seja, não existe outra pessoa que pode passar aquilo que você passou. Tanto é que a gente, né, muitas vezes tenta chamar atenção para as nossas histórias. Olha, você passou por isso, mas eu sofri muito mais, né? Assim,
Quando não é isso, olha, você se deu bem, mas eu me dei muito melhor, eu fiz muito mais do que você. Todo mundo puxa um pouquinho de sardinha. E aí tem as pessoas que já nascem configuradas com uma doença, uma deficiência, outras que vão ser muito felizes, outras que vão ser assim, etc. Mas tudo isso foi desenhado já aqui pelo sistema divinar. Então quer dizer que você não poderia ser ninguém diferente do que você é hoje. Mas, Moré, e aquela pessoa que rouba, que mata? Ele foi desenhado para aquilo, por incrível que pareça. A gente tem uma visão daquilo tudo, mas o Eterno é que sabe da história toda. Ele que conhece a interioridade, ele sabe que aquele cara hoje que está, às vezes, sendo roubado é porque deu um prejuízo lá atrás, né, em uma pessoa. Às vezes ele estava lá atrás, ele podia ajudar a questão da conexão, ajudar o conserto da humanidade, aí ele não ajuda, aí quando vem nessa vida, o Eterno vai e pega. É assim. Por quê? Muitas vezes as pessoas não dão para o eterno. O que vai acontecer? O mal vai vir e vai pegar com juros e correção monetária, porque ele não pega só o que a pessoa tinha que ajudar, ele vai lá e pega um pouco a mais, e talvez muito mais. E aí a pessoa bota a mão na cabeça, você pode ver, todo mundo que toma um prejuízo financeiro bota a mão na cabeça, meu Deus, como é que isso aconteceu? Por causa dessas questões. Porque ou a pessoa ela deu um prejuízo em alguém em outra vida, ou nessa vida ela pode não ter dado aquilo que era do eterno, e aí vem um lado negativo e vai pegar. E de qualquer jeito vai ser para o eterno, porque vai servir para corrigir a pessoa. Então é por isso, Sandra, que a gente sempre que vai fazer o Natilat Adaim, a gente tem que lavar a mão, para não receber para nós mesmos. Pedir a Deus para ele ensinar isso para a gente, porque é difícil. A gente vive num sistema que nos impulsiona sempre a querer mais, não é? Muito bem. Veja, tudo está ligado a uma coisa a outra, todas as almas que vão entrar aqui vão ser definidas por essas forças espirituais e por essas tribos que estão acampadas em volta, na verdade, são os meses que as almas entram nesse mundo. Por isso que as almas, hoje a gente conhece como signos, né? Mas que elas são, na verdade, o masal dessa tribo. Todas as almas elas são desenhadas nesse aspecto, elas nascem dentro dessas tribos e elas vão nascer configuradas, né? Segue primeiro o noroeste, oeste, simbolizado pelo último rei, tendo a deriva do norte. Finalmente, sudoeste, avançando assim o oeste para ser abraçado pelo sul. Da mesma forma que o sul depende do leste, do qual deriva suas forças, de modo que o oeste é abraçado pelo sul, como se diz, que a sua mão esquerda esteja sobre a minha cabeça, o que não tem nada a ver com mão, tá? Está falando de forças espirituais. E a sua mão direita me abrace. Este mistério nos é ensinado pelo Santo Bendito. Seja ele que assim coloca seu leito entre o norte e o sul, e assim o homem deve fazer, como meu pai me ensinou, para que os filhos do sexo masculino nasçam para ele. Essa questão de nascer filho do sexo masculino é que a gente deve extrair, ou pelo menos conciliar, né? Por exemplo, na Torá fala que a esposa deve obedecer o marido. Ou seja, o desejo de doar tem que mandar na força de recepção, que é a mulher, para que ele receba para doar. Por isso é que o marido ele mantém a força sobre a esposa. Por isso que ele domina a esposa. Então, se você vai ter filhos homens, é porque você vai ter mais vontade de doar e se tornar como criador.